Abra sua Bíblia comigo, livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 22. Perdão, versículo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eu conto até 3 e todos juntos lemos em alto e bom som. Está no telão aí já? Então, vamos ler todos juntos aí no telão, para ficar uma versão só, para ficar bonito. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para ensaio ficou legal. Agora, valendo agora no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco. Há corações sedentos para ouvir a tua voz e serem direcionados pela sua palavra. Então fala conosco, edifica-nos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos em um mês escatológico. Quem acompanha a nossa igreja sabe que todo mês de novembro nós separamos para entregar mensagens escatológicas, mensagens que falem a respeito do fim de todas as coisas. Eu preciso estabelecer uma cronologia para que você entenda em que contexto essa visão do capítulo 5 de Apocalipse está inserido. Antes, é preciso que você saiba que o livro de Apocalipse é um livro de quebra-cabeças. É um livro que você precisa juntar as peças. Você sabia que o livro de Apocalipse tem mais menções do Antigo Testamento do que do Novo Testamento? Então, para você entender o livro de Apocalipse, você precisa recorrer a toda a Bíblia. Eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo para falar tudo o que eu tenho para falar. Mas eu vou começar pelo culto ou pela reunião de Santa Ceia que Jesus teve. Jesus escolhe um período muito emblemático para se entregar aos seus tosquiadores. É interessante porque o próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e ninguém a toma de mim. Ninguém matou Jesus. Olhe para mim. Ninguém matou Jesus. Ninguém teria o poder de tirar a vida de Jesus. Ele se entregou por livre e espontânea vontade por causa de você. Você viu que o ancião chamou aquele que abriu o livro de cordeiro. O que foi que o ancião chamou ele? De cordeiro. E vai se encaixar com o episódio da Santa Ceia, porque na Santa Ceia, eles estavam celebrando uma festa que talvez seja a festa principal dos judeus, que é a festa da Páscoa. Que festa é? A festa da Páscoa. Essa festa
que em hebraico é peça, ou passagem, ou você pode dizer saída, transição. Nessa festa era celebrada a saída dos hebreus da terra do Egito em direção à terra prometida. E eles pegavam um cordeiro, isso tudo por ordem de Deus, tá? Especificamente Deus disse assim: faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Então Deus ordenou que eles pegassem um cordeiro, imolassem esse cordeiro, e detalhe, esse cordeiro deveria ser perfeito, sem mancha na sua lã, sem mancha no seu corpo, sem defeito na sua saúde. Ele tinha que ser perfeito. Por quê? Porque ele tomaria o lugar da pessoa. Então eles pegavam esse cordeiro, imolava esse cordeiro, pegava o sangue desse cordeiro, passava nos umbrais das portas dele, porque naquele dia, que foi o dia da saída, o anjo da morte, e para você que não sabe, a morte é um anjo. O anjo da morte passaria na terra do Egito, e a casa que estivesse tingida com aquele sangue estava blindada. O anjo da morte não poderia entrar e destruir aquela família. Então, aquele sangue simbolizava o sangue do livramento. Então, aquele cordeiro era o cordeiro que livrava aquela família da morte. Aquele cordeiro simbolizava o livramento da morte. Então eles entravam com aquele sangue na porta, na certeza de que estavam guardados e blindados, porque a morte não destruiria ninguém daquela casa. Eles dentro da casa comiam pão sem fermento, que é chamado de pão asmo. Eles pegavam as ervas amargas, também comiam as ervas amargas e bebiam o vinho. Aí Jesus, celebrando essa Páscoa, na mesa da ceia, ele pega dois elementos. Um é o pão e o outro é o suco de uva, o vinho. E ele destaca esses dois elementos, porque esses dois elementos diz respeito a quem ele é. Ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele pega o vinho e diz: isto é o meu sangue. Ele é o cordeiro, ele é o sangue do livramento, ele é aquele que está entregando a vida por causa de mim e por causa de você. É porque a gente tem que falar gritando para você dar glória. Mas eu vou falar de outra forma para ver se você celebra junto comigo. Já era para você ter sido destruído há muito tempo. Já era para você ter sido lançado no inferno há muito tempo. Já era para você ter sido condenado há muito tempo. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio ao mundo e disse: eu vou entregar a minha vida por livre e espontânea vontade, por causa da Igreja Batista da Orla. Tem alguém aqui que recebe esse livramento? Levante as duas mãos para o céu, por gentileza. Faz aquele barulho que o diabo fica com raiva. Eu não sei se você entendeu, mas o diabo passa na sua casa e diz: não posso entrar. O diabo passa pela sua rua e diz: não posso entrar. Está guardada, está blindada, está protegida pelo sangue do Cordeiro. Então, na festa da passagem, da saída, simbolizava o início de uma nova era, uma transição. Naquele dia ele diz: isto aqui é o Novo Testamento do meu sangue. Eu estou iniciando um novo período, uma nova jornada. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Está se iniciando um novo ciclo para a sua vida. Eu vou dizer de novo: está se iniciando um novo ciclo para a sua vida. Tem um ciclo se encerrando e um novo ciclo se iniciando. Tem algo novo de Deus sendo destravado para você aqui nessa noite. Só quem veio essa noite te prepara, porque algo novo está se abrindo diante de você.
ele celebra a ceia. E naquele dia, ele vai para o Monte das Oliveiras. Olha aqui para mim. Isso aqui não é sem propósito. Nada na Bíblia é sem propósito. Tudo na Bíblia é com propósito. Ele vai para o Monte das Oliveiras. E quando ele está lá, e você sabe que o Monte das Oliveiras, que é chamado de Getsemane, era o lugar aonde se prensava, se esmagava a azeitona para extrair o azeite extra virgem e o azeite virgem. Para você que não sabe, o extra virgem é uma coisa e o azeite virgem é outra coisa. O azeite extra virgem é a primeira prensa do azeite. É o azeite mais puro que existe. Jesus está no Monte das Oliveiras, e o Dr. Lucas, descrevendo esse período, ele diz que Jesus suou como grandes gotas de sangue. Jesus está passando por uma doença chamada de hematidrose. Ele está submetido a tão estresse, tanta dor. Ele sabe, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, ele é onipotente, ele é detentor de todo o poder. Ele sabe que naquela hora Judas estava negociando a traição, então ele está sentindo o peso da traição, ele está sentindo o peso do patímbulo da cruz que ele carregaria pela via dolorosa. Naquele lugar ele está sentindo o peso da negação de Pedro. Naquele lugar ele sabe que as pessoas mais importantes da vida dele, pessoas que ele treinou durante 3 anos, pessoas que viram coisas sobrenaturais, vão abandonar ele. Ele está ali e ele está orando. O peso é tão grande, que ele ora para o Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está sentindo o peso da cruz, as lascas de madeira, aquela madeira brava que ia entrar nas suas costas. Ele está sentindo, aleluia, os pedaços de ossos com pedaços de chumbo que ele receberia através do chicote azorrague que ia entrar nas suas costas, e quando tirasse ia sair pedaços de pele, pedaços de carne, iam cortar vasos. Ele sentiu aquela dor, ali ele estava sendo esmagado, e ele fazendo a oração, ele diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. E tem gente que acha que o cálice que Jesus está falando é desistir daquela coisa que ele estava vivendo, é desistir da dor, é desistir da morte, é desistir da cruz. Só que o cálice que Jesus está pedindo para passar é o cálice da separação. Jesus sabia que na cruz ele seria maldito, Jesus sabia que na cruz o Pai não poderia estar com ele. Aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever dizendo: como é que haverá união, como é que haverá unidade entre a luz e as trevas? Na cruz ele está maldito, na cruz ele está carregando o meu pecado, na cruz ele está carregando o seu pecado, na cruz ele também está carregando o pecado do pior assassino que pode existir na face da terra. Na cruz ele está se fazendo maldito, e ele disse: Pai, eu não quero me afastar de ti, Pai, eu não quero ficar longe da tua presença, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas aí ele passa uma vírgula na oração, e ele diz: todavia, seja feita a tua vontade, porque a minha vontade aqui não importa, o que eu acho aqui não importa, o que eu penso aqui não importa, o que importa mesmo é a tua vontade. Ele está sendo esmagado, até que ele foi entregue com um beijo de traição. Eu estou correndo para você entender. Eu estou fazendo, lembra, a ordem cronológica até chegar em Apocalipse capítulo 1, capítulo 5. Ele está ali, ele foi entregue, e agora ele passa pela casa de Anás e Caifás, ele passa pelo Sinédrio, ele passa pela casa de Herodes, ele é zombado na casa de Anás e Caifás, ele é zombado na casa de Herodes, ele é perguntado, inquirido, pressionado na casa de Pilatos. Mas ele não desiste da cruz, até que Pilatos lava a mão, solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele morre
ele vai, melhor dizendo, para a morte com a cruz nas costas, condenado a morrer de cruz. Ele passa pela via dolorosa, depois de ter sofrido muitos golpes com o chicote que eu acabei de falar com vocês. Ele chega na cruz e ele é pendurado na cruz. O seu corpo está pendurado pelas suas mãos, pelos seus pulsos, e apenas esses pregos, que eram pregos quadrados, está prendendo o corpo dele na cruz. Ele está ali, e naquela cruz, ele olha para baixo. Ele não vê Pedro ali, ele não vê Tiago ali, ele não vê Filipe ali, Tomé que perguntava demais, ele não vê Tomé, ele não vê muitos discípulos ali, mas ele vê um discípulo. Só quem lê Bíblia pegou a revelação. Ele vê um discípulo, o nome dele é João. E eu gosto de pregar sobre a cruz, porque na cruz ele poderia olhar para baixo, quando ele disse para João: João, aí está sua mãe, você não vai estar sozinho. Como ele disse para sua mãe: mãe, por que choras? Aí está o seu filho, pega ele, cuida dele, fica com ele. O nome dele é João. Ela fica com um menino chamado João. Ele olha para baixo, ele pode olhar para frente. Quando ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Ele poderia olhar para os lados, quando ele conversou com um ladrão. Um foi condenado, os abutres comeu a sua carne. Ele poderia olhar para o outro lado, quando ele disse para o outro ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele poderia olhar para cima, quando ele disse: tetelestai, está pago, está feito, eu paguei, não devo nada. Teve poucas pessoas que entenderam. Eu quero que você fale com pelo menos 2 pessoas que estão do teu lado e está em sua volta. Diga para ele: você não deve mais nada para o diabo. O diabo não tem poder para te acusar. Aquilo que você deveria pagar, Jesus pagou no seu lugar. Está pago, está feito. Ele disse: tetelestai, te entrego o meu espírito. Mas tinha uma direção na cruz que ele não poderia olhar. Na cruz não dá para olhar para trás. Na cruz não dá para desistir. O Cordeiro está dizendo: eu vou morrer de cruz, porque a cruz vai ensinar para os meus discípulos que não pode parar, não pode desistir, não dá. Agora não é mais tempo de chutar o pau da barraca. Colocou a mão no arado, não olha para trás. Deus te trouxe essa noite para dizer: ei, guerreiro, tu porém vai até o fim. Quando ele disse tetelestai, veio um terremoto, fenderam as rochas, os mortos ressuscitaram. Aí o texto diz: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Cordeiro foi morto, e o véu rasgado é o símbolo de que toda barreira que existia estava sendo quebrada naquela hora. Não, você não pegou. Olha, o véu era tão grosso, que para poder lascar aquele véu, tinha que colocar 2 bois de um lado, 2 bois do outro, e ferir o boi para o boi correr e rasgar. Não foi um homem que rasgou aquela cortina. O véu não foi rasgado de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo. Era Deus dizendo: eu recebi o sacrifício do Cordeiro. É eu mesmo que vou descer para rasgar o véu. Se eu fosse você, eu levantava a mão para adorar.
Você não precisa de sumo sacerdote. Você não precisa de profeta para adorar. Você não precisa de pastor para adorar. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo. Quem tem glória, levante as duas mãos por gentileza. Vamos. Adore ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou nessa noite. Por que eu digo que o véu é o sinal que o Pai recebeu o sacrifício do Cordeiro? Porque a primeira coisa que Jesus faz quando grita: a ti entrego o meu espírito, é subir no céu. Porque a primícia é do Pai. A primícia é de quem? A primícia sempre é do Pai. Quando o Filho entrega o Espírito, ele vai até a sala do trono. E você sabe que o véu separava o lugar santo dos santos. E o que ficava dentro do santo dos santos era a arca que simbolizava a presença de Deus, o trono de Deus. Então o véu foi rasgado porque o Filho chegou no céu. O Cordeiro chegou no céu, pegou o sangue e disse para aquele que estava sentado sobre o trono: recebe meu sacrifício. Recebe meu sacrifício. Aí o Pai disse: eu recebo o seu sacrifício, e como sinal disso eu vou lá na terra, vou aonde o templo está, vou aonde o véu está, e vou rasgar o véu. Não precisa mais de sangue de bode, de sangue de carneiro, de sangue de galinha. O sangue do Cordeiro foi derramado. Ele abriu. O Pai recebe o sacrifício. Lembra, estou fazendo a cronologia. O Pai recebe o sacrifício do Cordeiro. Depois que o Pai recebe o sacrifício do Cordeiro, agora o Cordeiro vai lá no inferno. O Cordeiro vai aonde? No inferno. Quando ele chega no inferno, ele vai caçoar da morte. Ele vai chegar lá no inferno, ele vai apregoar para os espíritos que estão em prisão. O que é apregoar, pastor? Apregoar para os espíritos que estão em prisão é dizer assim: ó, eu venci. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Isso é Jesus gritando para a morte: venci você. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o seu agrilhão? O que significa isso? Cadeias. A morte está tentando lançar cadeias em Jesus. Ele está dizendo: não pega em mim. Aí lança cadeias, ele não fica preso. Ele está dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Ele chegou para a dona Morte e disse: você não mata mais, me entrega a autoridade. Ele chega para o chifrudo, para o rabudo, levanta a mãozinha e diz assim: me dá a chave. A chave de quê? Da sua casa. Porque tu vai ser dono do inferno, mas nem chave tu vai ter. Me dá a chave, porque eu vou decidir quem vai vir e quem não vai vir. O diabo tem o inferno, mas não tem autoridade sobre o inferno. Depois que ele caçou da morte e ele sai com a chave do inferno, ele vai até o seio de Abraão. E o que é seio de Abraão, pastor? Era o lugar aonde as pessoas que morreram antes da morte de Jesus ficavam. Tem gente que pergunta assim: pastor, para onde é que Abraão foi? Pastor, para onde é que Moisés foi? Pastor, para onde é que as pessoas que morreram lá no Antigo Testamento foi? Eu vou te ensinar agora. Eles foram para o seio de Abraão. Lembra da parábola do rico e Lázaro?
Os historiadores dizem que aquilo ali não é parábola. Todas as parábolas que Jesus, eu estou falando rápido porque senão não vai dar tempo. Todas as parábolas que Jesus contou não tem nome nos personagens. Jesus dá um nome a um pobre chamado Lázaro. Aquilo não é uma parábola. Jesus está falando como é o reino dos céus. Ele está dizendo que havia um rico que foi para o inferno. Ele está dizendo que havia um pobre que morreu e foi para o seio de Abraão. Por que é seio de Abraão? Porque lá tinha Abraão. E o rico gritou do inferno, do abismo, porque havia uma separação do seio de Abraão e o inferno. E ele gritou, Pai Abraão. Ele gritou quem? Pai Abraão. Pega um pouquinho da água e mela aqui na minha língua. Você já conhece a história, a parábola. Quando ele ressuscita, que ele vai no céu, entrega a primícia, vai no inferno, pega a chave da morte, a chave do inferno e sobe, ele vai no seio de Abraão. Para quê? Porque agora ele vai inaugurar o paraíso. Por que ele vai inaugurar o paraíso, pastor? Porque o paraíso foi fechado por Adão. Adão pecou, Deus fechou o paraíso. Pastor, como é que você me prova que ele foi abrir o paraíso? Ele acabou de dizer para o ladrão que estava do outro lado da cruz: hoje mesmo estarás comigo. Ele pega o seio de Abraão, traz para o paraíso e ele inaugura o paraíso. Depois que ele faz isso tudo, ele ressuscita. Passa a sexta, passa o sábado. Isso tudo aconteceu na sexta e no sábado. Quando chega domingo de manhã, 3 Marias vão ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Encontra Jesus ressuscitado. Ele diz: aqui você busca aquele que já está vivo entre os mortos. Vai e avisa para os meus irmãos que ressuscitei. Irmão, ele ressuscitou, mas foi tão extraordinário que a Bíblia diz que os discípulos estavam trancafiados no cenáculo, desesperados, porque achavam que seriam destruídos pelos romanos, quando de repente alguém atravessa a parede com o corpo glorificado e falam para eles: paz seja convosco. Vocês estão atônitos, estão com medo. Eu ressuscitei, eu estou vivo. Meu Deus do céu, eu tenho que falar de outro jeito para você celebrar comigo. Olha aqui para mim, Michael Jackson morreu, mas Jesus ressuscitou. Buda está morto, mas Jesus o seu Jesus está vivo. Ele não está pregado no madeiro. O seu Jesus está vivo. Eu vou ter que pregar o fim dessa mensagem domingo de manhã. Domingo de manhã eu termino. Ele traz, une, inaugura o paraíso, ressuscita, fica 40 dias. Quantos dias? 40 dias ressuscitado. É só você abrir Atos capítulo 1, versículo 1. Você vai ler lá tudo de que eu estou te falando, tá? 40 dias. Depois ele vai e assunta aos céus com o corpo glorificado. Quando ele está chegando nos céus, aí o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, vai começar a cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí está um perguntando para o outro: quem é o Rei da Glória? Quem é esse? Quem é esse, o Rei da Glória? Aí alguém responde: é o Deus forte, o poderoso, aquele que venceu a morte. Ele é o Rei da Glória. Pronto, chegamos no capítulo 5. Quando ele chega, é o Cordeiro. Versículo 1 do capítulo 5, por favor, me ajuda aí. Já estou caminhando para o fim, tá? Vou terminar depois a mensagem. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno
de abrir o livro e de desatar os seus selos. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Segura aí, que livro é esse? É o livro das revelações. É o livro do Apocalipse. Por que é o livro do Apocalipse? Porque é o livro que tem os selos. Cada selo que ele desata é um acontecimento. Então esse livro aqui é o livro das revelações. É o livro de Apocalipse. Quem está vendo isso, essa revelação? Grita bem forte: João! Eu vou falar isso aqui para você e nunca mais esqueça. Eu amo falar sobre o João, pregar sobre o João, porque João é um amigo, como diz minha mãe, doutora Alda, au concurso. Jesus foi na casa de Jairo, curou a filha de Jairo. Jesus foi na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa de Mateus, entrou na casa de Simão. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de fariseu. Jesus entrou na casa de um monte de gente. Mas teve só um amigo. Olha, Jesus tinha 70 discípulos. Quantos? Ele só tinha 12 apóstolos. Mas dos 12 ele só tinha 3 amigos: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam com ele no milagre, no quarto da menina onde a filha de Jairo estava. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte da transfiguração. Olha, imagina você indo orar com Jesus no monte, e aí Jesus olhar para os discípulos e dizer assim: você, fica aí. Você e você, vem comigo. Aí Jesus chega no monte da transfiguração. Do nada o rosto dele começa a brilhar. Aí do nada aparecem 2 homens. Aí Jesus conversando com os 2 homens: e aí, Moisés, você está bem? Como é que está lá o seio de Abraão? Tá tudo bem. Rapaz, estou chegando lá já e vou mudar tudo lá, tá? Estou chegando. Imagina você ver Jesus conversando com Elias. E aí, Elias? Rapaz, aqui embaixo você é conhecido, tá? Aqui embaixo você é o profeta dos profetas. Mas eu cheguei. Agora o maior profeta sou eu, Elias. João, Pedro e Tiago tá vendo tudo isso. Aí Pedro fica doido, endoida, e diz assim: ô mestre, vamos ficar logo aqui. Marca uma tenda e a gente mora aqui. Aí Jesus disse: não, vocês estão se enchendo aqui para derramar lá embaixo. Não pegou não, né? Jesus está te enchendo aqui nessa noite, porque quando tu descer essa rampa, vai chegar em casa e vai derramar. Vai chegar no trabalho e vai derramar. Vai chegar na faculdade. Então, Jesus foi na casa de muita gente. Mas desses 3 amigos, ele só tinha um. Que ele diz assim: João, sabe de uma? Você não vai morrer. Não adianta matar você. Não adianta tentar assassinar. Não adianta nada. Você vai ficar vivo até que eu te entregue a revelação que eu vou te entregar. Aí Jesus desceu lá na ilha chamada Pátimos, uma prisão que era para os piores homens que existiram na face da terra. Olha, tentaram matar. Sabe por que João está na ilha de Pátimos? Porque tentaram matar e não conseguiu. A promessa que Jesus fez. Tentaram com a faca, não conseguiu. Tentaram dar qualquer jeito. Pegaram ele e colocaram no tacho de azeite fervente e não queimou João. João ficou vivo. Aí eles ficaram confusos. E quer saber de uma? Pega esse infeliz, joga lá na ilha de Pátimos. Pelo menos ele vai morrer lá. Ele fica lá. Ele está lá na ilha de Pátimos. Aí Jesus disse: ô Joãozinho, eu te prendi aqui porque agora eu vou cumprir a promessa. Se você estivesse solto, você estava pregando, trabalhando, estava viajando, estava edificando outras vidas. Mas agora eu te coloquei aqui no Pátimos, porque eu vou começar a te revelar os negócios que eu não te...
Pastor, não peguei a revelação, não entendi. Às vezes Deus te coloca nos Pátimos. Ele mandará saia. Às vezes Deus te coloca nos lugares que ninguém te encontra. Mas não é porque Ele vai esquecer de você, não. É porque Ele vai te Ele vai te revelar os mistérios que Ele não revelou para ninguém. Ele chegou para o Joãozinho e disse: Joãozinho, tu está em Pátimos. Mas enquanto o seu corpo estiver em Pátimos, enquanto o teu corpo estiver em Pátimos, eu vou te levar para conhecer lugar que quase ninguém viu, João. Eu vou te revelar uns negócios. Vem aqui na minha casa, vem. Ninguém foi na minha casa. Pedro não foi na minha casa. Tiago ainda não chegou na minha casa. Mas você vai vir, vai ver os mistérios na minha casa. Vem aqui, meu amigo, na minha casa. Aí João está vendo coisas que ninguém viu. João e começa a escrever o capítulo 1. Ele vê os 7 castiçais de ouro. Ele vê alguém andando pelos 7 castiçais de ouro. Jesus glorificado. Jesus assim depois que subiu. Sabe o período em que todo mundo está gritando: quem é esse o rei da glória? É Ele que está subindo. Ele já está aqui dessa forma aqui que João viu. Ele está vendo alguém andando pelos 7 castiçais de ouro. Quando ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é? Jesus. Seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a lã. Ele estava cingindo até o peito com um cinto de ouro. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Aquele Jesus que foi dilacerado pelos romanos foi restaurado. Aquele Jesus que foi humilhado no madeiro foi restaurado. Agora não, agora os seus pés é como latão reluzente. Os seus olhos é como chamas de fogo. As suas cabeças como a mais branca lã. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele manda Arábia. Quem veio adorar o Rei dos reis, quem veio adorar o Senhor dos senhores. Eu vou profetizar nessa noite. Você vai sair daqui com tanta sede de buscar a presença, com tanta vontade de ser íntimo de Deus, que Ele vai se revelar para você no teu quarto. Fica de pé comigo. Ele vê o livro. Ele está vendo o livro, as revelações. E ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Por que ele está chorando? Ele está chorando porque ninguém podia abrir. Ninguém podia revelar os mistérios. Ninguém podia desatar os selos. Até que o ancião gritou: não chora, João. Não chora porque o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Domingo eu explico sobre a raiz de Davi. O trono eterno, o reino eterno de Jesus. Eu explico domingo de manhã. O ancião está dizendo: ele vai abrir o livro. Aí João olha e vê. Quem é que ele está vendo? O mesmo que ele viu no capítulo 1. É Jesus, o Cordeiro que vai abrir o livro. Quem é que vai abrir o livro? Vamos lá. Quem é que vai abrir o livro? Diga, quem é que vai abrir o livro? Diga, o Cordeiro. Quem é que vai abrir o livro? E quem é o Cordeiro? Jesus. Jesus é amigo de quem? João. Jesus pega o livro
e diz assim: meu amigo, te deixei vivo, tentaram te matar, tentaram destruir você, não conseguiram te matar, te prenderam em Patmos, mas eu te trouxe aqui no céu, porque eu vou começar a revelar só para você o que vai acontecer nos dias lá na frente, nos dias de Ítalo Fênix, nos dias do pastor Jailton. Vai começar a acontecer lá na frente, mas eu vou te revelar hoje, porque você é meu amigo. Ninguém podia abrir, ninguém podia olhar, mas o amigo pegou o livro e disse: eu vou abrir e vou te revelar. E quer saber de uma? Escreve aí. Pastor, eu não estou entendendo. Tem gente aqui que Deus vai começar a dar umas revelações. Deus vai começar a dar uns insights, uns planejamentos, uns negócios. Que tem gente que vai olhar e vai dizer: da onde foi que você recebeu isso? Você vai dizer: foi meu amigo. Ele está me revelando os mistérios lá no meu quarto. Levante suas mãos e feche os teus olhos, por favor. Só quem quer ser íntimo de Deus, abre a sua boca neste momento e comece a orar. Tem oração que só você pode fazer por você mesmo. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas o Cordeiro que morreu por você, Ele está dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha. Eu fiz uma promessa. Que promessa foi essa, pastor? Ele está dizendo para você: eu fiz uma promessa. Eu vou para a casa de meu pai. Mas não se preocupa, eu vou voltar. Eu vou voltar para te buscar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: na casa de meu pai há muitas moradas. Tem um lugar reservado para você lá no céu. A depressão é só um momento, vai ficar aqui na terra. A ansiedade vai ficar aqui na terra. As preocupações vão ficar aqui na terra. As dores, as angústias, as decepções, as traições vai ficar aqui na terra. Porque lá no céu não tem tristeza. Lá no céu não tem morte. Lá no céu não tem perda. Lá no céu não tem depressão. Lá no céu não tem ansiedade. Lá no céu só terá alegria. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Enquanto Ele não vem, espera um pouquinho. Se enche da minha presença, se renova da minha presença. Deus me toma nesta noite. Vai dizer para alguém que estava quase parando: não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de chutar o pau da barraca. Segura mais um pouco. Quem tem aleluia, diga aleluia, vamos. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Ele está renovando as suas forças nessa noite. Ele está dizendo para você: segura mais um pouco.